Boa tarde, boa noite, amigos. Juntos pelo Brasil, 4488. Meu compromisso é com vocês de 44 anos de idade a 88. Por quê? Porque vocês estão na idade da reflexão, estão entrando na plena maturidade, tanto do conhecimento como da aplicação daquilo que aprendeu na vida, notadamente na universidade da vida, que é a melhor universidade que tem, é a universidade da experiência. Se você conseguir aliar conhecimentos teóricos, auridos, vindos da escola, de congresso, de todas as formas de participação, de aprendizado, quando você chega aos 50 anos, você tem bases sólidas de conhecimento para falar para qualquer auditório. Mas auditórios que são incompreensíveis, né? A gente fala grego, eles entendem hebraico. Se a gente falar em latim, ele vai entender num portunhol. Mas nós temos aí, prometemos continuar falando de direito constitucional, que é aquele direito que está na essência de todo direito, no comando de todo direito. Daí a inconstitucionalidade de toda e qualquer norma pode ser alegado desses decretos aí do presidente da República autorizando vendas indiscriminadas de armas. Tudo isso é inconstitucional e irresponsável, porque segundo o artigo tão dito aqui por mim, tão repetido, 5º inciso 2º da Constituição Federal, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei votada pelo Congresso Nacional. Lei, aquela que começa pelo projeto da Câmara ou do Senado, aí vai a votação, primeiro, passa pelas comissões, primeiro passa pela Comissão de Constituição e Justiça, para ver se existe constitucionalidade daquela pretensão legislativa levada pelo parlamentar. E aí vai a plenário, após passar por outras comissões cabíveis. Se for educação, se o projeto de lei versar sobre educação, passará pela Comissão de Educação. Comissão de Relações Exteriores, se a lei tratar de assuntos de intercâmbio internacional ou de qualquer coisa que diz respeito ao relacionamento do Brasil com outros países do mundo. Mas nós temos aí exorbitâncias do Supremo Tribunal Federal. E não vou me repetir as últimas, para não ser repetitivo, porque isso parece muito claro. Nós temos aí uma técnica de aplicação da Constituição Federal que se chama interpretação de uma lei qualquer, pode ser lei estadual, até municipal, mas notadamente lei federal, conforme a Constituição. Mas esse conforme a Constituição no Brasil tem suas peculiaridades. Como tudo no Brasil é diferente de todo mundo. A democracia no Brasil é sui generis. A democracia no Brasil dizem que tem até dono, ou pretensos donos. Mas donos tem, né? São as elites, são os banqueiros, é um dono da Itapemirim. Eu queria que me explicasse a agência que regula o transporte aéreo no Brasil, como é que um sócio majoritário de um grupo falido como a Itapemirim Transportes Terrestre, ele faliu no terrestre, como é que essa agência autoriza o funcionamento de uma empresa aérea? Para dar prejuízo para nós, que somos tratados como otários e como boiada. Quem vai pagar o prejuízo? Daqueles que comparam passagem na Italinhas Aéreas, que tem até subsidiárias lá no Reino Unido, na Inglaterra, mas falida no Brasil. Então são essas coisas criminosas que devem ser combatidas no Brasil. Coisas ridículas. Mas vamos voltar à interpretação conforme a Constituição. Conforme acertamos, 44, 88, as melhores idades, em conhecimento, em maturidade e em respeito para com o ambiente em que vive. Vamos nos inscrever neste canal, vamos compartilhar com os nossos amigos, que nós vamos ter hoje, em poucos minutos, uma aula sobre direito constitucional, e isso é gratuito. E os senhores podem fazer pergunta.
Qual a competência do Supremo Tribunal Federal? Competência é aquela atribuição de dizer o direito, é ter jurisdição. Não como Sérgio Moro, na República de Curitiba, clandestina, irresponsável e criminosa, que levava todos os processos da Petrobras. Mas a Petrobras tem em Belém, tem em Manaus, tem no Rio de Janeiro, tem praticamente em todos os estados do Brasil. Como isso ocorreu? Houve o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Isso aí feriu o princípio do juiz natural. Eu acredito, pensando como jurista, não vou me intitular também de jurista, não vou ficar ao lado de Rui Barbosa, não vou ficar ao lado de Clóvis Bevilacqua. Hoje jurista é coisa rara. Tem nego aí batendo palma para as mitologias, para as loucuras que se faz neste momento no Brasil. Aquilo ali não é jurista, ou se era, deixou de ser jurista por interesses escusos. Não pode funcionar assim o direito. O direito é uma ciência, e ser jurista é ficar atento ao processo de modificação do direito, que depende do avanço das conquistas sociais. A lei, ela deve emergir das reivindicações sociais. E nós temos o Supremo Tribunal Federal que gosta de fazer lei. Por quê? Porque o nosso legislador é ordinário. Ele é o legislador ordinário conforme a nomenclatura legal. Mas o legislador está dormindo. Temas importantíssimos, como o aborto, temas outros que foram impostos, o aborto não foi, mas temas foram impostos na marra para os brasileiros. Quando a Constituição até trata do assunto, não só de forma literal, como da forma mais compreensiva possível, por quaisquer da interpretação, desde a do leigo até a do mais nobre entendedor de direito, que ainda no Brasil se chama de juristas. Nós temos aí coisas aberrantes, porque os nossos juristas, eu cito Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes vai decidir um negócio lá no Supremo Tribunal Federal, ele busca logo o direito alemão. Gilmar Mendes, direito alemão é para a Alemanha, tá? Claro que nós vamos aproveitar alguma coisa, incorporar as nossas leis, incorporar as nossas doutrinas, mas aplicar diretamente. Interpretação conforme a Constituição deve existir, mas muito contida, porque nós tivemos múltiplas Constituições. De 1891, do período republicano, de 1889, proclamada a República, a primeira Constituição foi em 1891. De lá para cá tivemos 7 Constituições. Os Estados Unidos, que usa constantemente a interpretação de uma lei conforme a Constituição de lá é de 1787. Tem mais de 200 anos, senhores. E nós, tudo o que fazemos é através de emenda constitucional, praticamente. Senhores, veem aí as normatizações sobre tributos e sobre tantos e outros assuntos de interesses que poderiam ser feitos por meio de lei ordinária, mas não, faça logo uma emenda constitucional. E aumenta o saiote da saia de baiana, que é a Constituição Federal do Brasil, essa atual, que já vai com mais de 120 emendas. Nós temos aí que essa interpretação conforme a Constituição, ela prejudica muito a todos nós. Um exemplo, patente, velhinho, 44 não, tem de 60 para cima. Teu tempo de serviço anterior a 96 está sendo tirado por 5 ministros do Supremo. 5 votaram com a lei, direito adquirido, porque o INSS mandou para ti o extrato de que terias aquele tempo conforme computado pela Dataprev, empresa que faz o serviço de processamento de dados do INSS. Comprovou. E o Supremo, com 5 ministros, volta pelo critério espúrio, seguindo a orientação esdrúxula, que não está no processo, essas entradas da Presidência da República informando cálculos, não sei o que vai dar um prejuízo, 44 bilhões? 44 bilhões de prejuízo vão dar as campanhas fora de épocas, as injunções, as benesses temporárias para enganar otários. É isso aí que vai dar prejuízo de 44 bilhões. Mas não reconhecer tempo do trabalhador já contabilizado e garantido por norma editada, norma federal, pelo próprio direito adquirido da Constituição Federal,
e também por toda a normatividade existente, inclusive a portaria número 21 de 2020 do Instituto Nacional do Seguro Social. A Constituição Federal deve ser interpretada pelos métodos que digam a unidade do nosso sistema e não buscando-se o sistema internacional. Aí nós temos decisões mirabolantes que nem os próprios juristas entendem. Aí vem uma ministra e diz, de acordo com o princípio da colegialidade, eu acompanho o relator. Olha, acompanhar o relator é os crimes da segurança nacional cometidos por Daniel Silveira quando a própria lei de segurança nacional já foi revogada, né? E os tipos que vieram para o artigo 359 do Código Penal Brasileiro não são idênticos aos previstos pela Lei Ditatorial de 1983, a extinta Lei de Segurança Nacional. São essas e outras anomalias que nós vamos tratar aqui. Façam a inscrição, clica aí no assistir, clique aquela mãozinha para cima para a gente conversar, porque vocês têm uma grande responsabilidade de orientar seus filhos e netos, pessoas de 44 a 88 anos, que estamos juntos pelo Brasil, 4488, Tony Ferreira. Vamos pensar juridicamente, pois, como diz o Papa, habemus legem, temos leis. Boa noite.